Hey girls, sejam bem-vindas a mais um episódio podcast. Aqui a gente escuta histórias inspiradoras no meio da moda. Hoje a gente vai ter uma pessoa super especial. Tô até aqui na casa dela, que eu quis fazer o quanto mais confortável possível. A Doinha, ela é brasileira. Bom, eu chamo Doinha, mas o nome dela é Maria Isadora. E ela é brasileira, se mudou há pouquinho tempo aqui para Milão. Ela já morou nos Estados Unidos, já morou em Londres, então ela tem muita história para contar. E hoje em dia ela se mudou para cá para trabalhar na Bottega Veneta. Ela é uma amiga que a gente admira bastante, então aqui a gente vai entrevistar ela e ela vai contar um pouquinho dessa experiência, como ela chegou até aqui. Doinha, seja bem-vinda! Demoramos um tempo para marcar, mas conseguimos, né? É uma honra estar aqui participando desse primeiro season da Kate. Muito obrigada pelo convite. Muito animada, demorou, mas chegou e vai ser muito especial. Vai ser muito especial. Doinha, então vamos começar do início. Eu contei um pouquinho pro pessoal de onde é que tu é, um pouquinho, mas eu quero que tu conte a tua trajetória. Primeiramente, tu é do Brasil, né, também? Exato. E de onde é que tu é do Brasil? E como é que essa relação da moda apareceu na tua vida? Tá, então eu sou de São Paulo, na realidade. São Paulo capital, cresci minha vida inteira lá. Paulistinha, não, e ela é o típico paulistinha que é querida, sabe? Tu não tem a... Eu sou realmente, assim, paulista da capital. Cresci lá até meus 18 anos. E apesar de ter ido morar fora depois dos meus 18 anos e ter realmente o contato com moda de primeira vez quando eu fui fazer faculdade, eu sempre cresci num ambiente muito artista na minha família. Minha mãe tem escola de balé desde que eu me lembro, de amor, é verdade. desde que eu sou super pequena, sempre cresci dentro de uma escola de balé, porque a escola era um anexo da minha casa. E a influência na dentro arte da tua casa? era a minha casa era uma esquina e basicamente de um lado era a escola de balé da minha mãe e do outro lado a entrada da minha casa. Então eu sempre cresci com música clássica e com qualquer tipo de arte, assim, realmente no plano de fundo. Mas você era muito boa no balé, né? E eu sempre gostei muito do balé, porque minha mãe foi bailarina, a gente sempre teve essa presença artística muito perto da gente. Só que a minha mãe realmente cresceu, começou a ter essa influência na arte em geral por causa da minha avó, que era costureira e de um teatro super famoso em Curitiba, que chama Teatro Guaíra. Ela trabalhava lá com os figurinos e tudo, então essa foi o primeiro contato realmente que eu lembro com moda em específico. Sim. E ela adorava, ela fazia figurino, ela desenhava, ela costurava, ela fez muitas roupas pra mim quando eu era pequena. Que amor, nossa, meu sonho, porque eu fazia balé também. Sério? Eu fiz que tem em Porto Alegre tem duas escolas bem famosas. Daí eu fiz tipo na Dulhas, eu devo ter feito quando uns 8 até uns 12. Eu fiquei uns 4, 5 anos. E eu conheci muita gente assim, muito então, legal. E pra mim, assim, eu acho que o balé, tudo que ele me ensinou em termos de disciplina, de valores, assim, ele se reflete totalmente no meu dia a dia. Então eu sou muito grata por ter tido esse contato com valores tão importantes, tipo, através da arte, desde sempre. E isso veio muito de influência realmente da minha avó. Então, acho que a minha avó foi o primeiro, assim, contato e influência que eu tive sobre te lembra conseguir ela fazendo relacionar as fantasias, essas os coisas. figurinos, Que escolhendo. legal. E até podendo, assim, aprender a ter um olhar diferente para olhar com certas roupas por causa do jeito que ela trabalhava com eles tão, assim, no dia a dia mesmo, na prática. E então, pra mim, eu sempre soube que eu queria fazer algo com arte, mas eu não sabia muito bem tipo, que área, assim. Exato, como relacionar. E o que me ajudou muito foi eu comecei a fazer cursos de férias durante os verões, quando eu ainda estava na escola, pra ir descobrindo se eu queria fazer, assim, design, se eu queria fazer moda com design. Não, tu já te interessou quando estava mesmo no colégio. Mais nova. E isso foi muito importante, foi muita influência dos meus pais, mas eles sempre me incentivaram muito a tentar descobrir as diferentes áreas e segmentos de moda que eu poderia me encaixar antes mesmo de eu aplicar para a faculdade. E foi essencial. Então, essa foi meio que a primeira vez que foi o primeiro contato. Foi através da minha avó, mas foi realmente quando eu pude ir para Nova York, com 16 anos, fazer um curso numa faculdade que chama Parsons School of Design. Chegou na Parsons, que show! E eu fui pra Parsons, eu fiz fashion design lá por um mês. Foi muito bom.
eu amei morar em Nova York, principalmente. Foi um sonho ficar um mês lá. Imagina, com 15 anos ali, vivendo em Nova York. Golden Days, assim, foi muito bom. Mas também foi muito importante pra mim, porque eu entendi ali que eu não queria fazer design. Então, eu achei que eu fui indo com uma expectativa de tipo, nossa, é aqui que eu vou me encontrar e eu vou saber o que eu vou fazer pro resto da minha vida com 15 anos. E na realidade foi o oposto que aconteceu. Mas é que bom que tu conseguiu ver cedo, mais ou menos, né? Que tem umas pessoas que demoram mais. Exato. Eu, pelo menos. Não, foi essencial, assim. Eu acho que muita coisa que acontece na vida que a gente, às vezes, não é conforme a gente espera, é realmente pra te direcionar pro caminho que você tem que ir, assim, no futuro. E foi isso que aconteceu. Então eu fiz um curso em Nova York, de fashion design na Parsons, quando eu tinha uns 15, 16. E daí era tipo coleção mesmo. Era fazer. Era muito parecido com o que você realmente, assim, faz. E eu não tinha, como era um curso, não tinha tanta... Sim, tinha que ser uma coisa mais rápida também. Exato, não era tão profundo tudo. Mas, assim, todas as aulas, etc e tal. Mas deu pra dar uma ideia muito geral, e dessa parte de criação, e de costura, e de criar, e que eu via muito bem que não seria a minha área, assim. Que bom! Eu me identificava mais com a parte pós ter criado aquilo. Então, como comunicar aquela ideia, como fazer um marketing para aquela ideia. Então, todo o pós-produção era onde eu mais me encaixava, que foram as últimas 2 semanas do curso. Depois que a gente tinha criado, como que a gente ia realmente levar aquela criação que a gente tinha criado para o público, para o consumidor. E aí esse foi o primeiro ano. No ano seguinte, eu decidi voltar para Nova York. E aí eu fui para uma outra faculdade que chama FIT. Que é eu não sabia isso. Nossa, que show! E aí eu fiz de novo, porque daí era o último verão que eu tinha antes de me formar. Então também era o último verão que a gente tinha antes de aplicar para a faculdade para morar fora. E aí eu falei, já que eu já entendi que eu quero fazer moda, mas eu não quero fazer criação, eu vou ver então de fazer moda e fazer comunicação e business. E aí eu achei um curso em FIT também, de 1 mês mais ou menos, que era a ver com business, fashion forecasting, fashion insights e fashion communication. E eu falei, perfeito, era isso que eu precisava realmente para entender se eu gostava. E eu amei, eu me encontrei. Tu conseguiu te encontrar. Eu consegui entender. E deu aquele alívio. Exato, deu aquele alívio. Eu também já estava fazendo parte de uma das matérias da minha escola. Eu tinha administração e marketing, fazia parte de um outro currículo e eu adorava. Então, eu entendi que ali era perfeito, que era um pouco de arte com um pouco de comunicação. E eu falei, então é isso que eu vou fazer minha faculdade, que eu vou querer aplicar e que eu vou querer realmente, assim, dar segmento na minha carreira, mas era mais comunicação e business, não era ainda PR, né? Exato, porque daí a gente vai chegar no processo. Exato. Mas daí tu já tinha certeza que, por exemplo, tu já tinha feito cursos fora, essas coisas, tu tinha certeza que tu queria estudar fora, porque o teu colégio era também focado nisso, Exato. Né? Eu acho que o meu, assim, eu cresci numa escola que era bilíngue, mas, na verdade, ela é internacional realmente. Ela tem uma formação tanto acadêmica no ensino fundamental brasileiro, quanto no britânico, mas a escola realmente incentivava muito o aluno a morar fora. Então a gente nunca teve assim uma visibilidade para nenhum vestibular, para para nada realmente que fosse nos preparar para se preparar para no Brasil. Tem uma escola também assim em Porto Alegre que a maioria dos meus amigos foi para os Estados Unidos. Então assim, tinha eu, na minha cabeça e da maneira que meus pais sempre me incentivaram, foi sempre muito direcionado a abraçar essa oportunidade de morar fora e de realmente ter essa experiência de fazer um diploma internacional e tudo mais. E pro meu curso, realmente, eu acho que, infelizmente, o Brasil ainda tem muito, tá realmente crescendo muito, mas ainda tem muito a desenvolver quando a gente se compara com uma educação e uma oportunidade de fazer moda, e você sabe mais que ninguém exatamente. Como é diferente. E até não é só o que eles oferecem, mas a maneira que é respeitado, é a maneira que a gente é levado a mais a sério. E é tudo realmente essa oportunidade de ver a moda de uma maneira mais internacionalmente. É que sabe o que eu acho? Eu até falei isso em outros podcasts. O Brasil, ele acaba sempre se botando muito para baixo, sabe? E a gente tem marcas super legais. Agora, por exemplo, eu fui para São Paulo várias vezes, e uma marca que eu sou sempre assim, eu sempre me vicio cada season numa coisa diferente. E agora eu tô meio viciada na TIG. E daí eu fui várias vezes na loja, comprei um monte de coisa, e agora eu tô usando aqui, e as pessoas, tipo, nossa, tipo, que legal, o que você tá usando? Outras vezes aconteceu até que, tipo, Cris Barros, assim, não, é brasileiro, sabe? E, tipo,
Eu não sei, no Brasil a gente acaba se botando. A gente tem muita coisa Muito. legal. É um país, tipo, muito rico. E até vi um Em cultura TikTok, mesmo, então. exato, de uma menina, fazendo compras em São Paulo. E o pessoal falou, nossa, nunca pensei que era assim, né, nos comentários. E tem muita coisa É. legal. Não, Muito. tem muito realmente. E eu acho que mais e mais, quanto mais a gente conseguir fazer toda essa globalização do mundo, se Exato, eu acho que unir tá mais, faltando isso, a gente vai conseguir sabe? enriquecer a nossa Pessoas, tipo cultura e nossa. assim, chegar e falar assim, vamos crescer, vamos, sabe? Exato, Ver o exato. resto do mundo. Não, com certeza. E, enfim, para mim foi muito importante ter feito essa escola, porque eu acho que foi o que abriu muitas portas para eu realmente querer morar fora e estudar fora, mas eu acho que isso que realmente aconteceu, que foi o abrir alas para eu nem pensar em cogitar em fazer algo no Sim, tu Brasil, nem pensou. realmente. Não. E nunca, assim, eu não lembro, pelo menos, de nenhum momento na minha vida que eu cheguei e eu falei assim, nossa, será que eu considero o Brasil? Não, nunca passou pela minha cabeça. Mas eu acho que realmente, voltando no assunto, eu acho que é pelo respeito e pela Uhum. oportunidade do curso nosso, como que a Óbvio. gente escolheu a nossa Uhum. indústria, faz muito sentido a gente poder, se a gente tem a oportunidade de Exato. explorar isso, E isso fora. dependendo, até eu digo assim, a gente nunca sabe, né, do futuro, dependendo até depois no futuro ajudar essas Trazer, marcas, trazer exato, essa exato. visão de fora para o Brasil, né? Trazer isso pra. Então. Não, totalmente, E trazer isso. Dani, a tua filha é única, né? Não, eu tenho uma irmã. Tem uma irmã? Uhum, uma Eu irmã não mais sabia. velha, Toya, sim. Sim, Morou fora também. morou E eu acho fora. que isso também foi muito bom que você mencionou isso, porque eu acho que isso ajudou muito também no sentido de eu escolher ir por estar. Bom, a gente vai chegar nesse próximo Sim. passo, né? Mas pra eu morar fora foi um grande incentivo também, porque ela era mais velha, ela já morava fora, nos Estados Unidos, fazendo É uma porque eu ia faculdade dizer até a lá, relação aos teus pais, porque muita gente, quando é filho único, sabe, fica ainda mais tipo, tu não meio quer ficar preso. aqui, É, sabe? Eu acho que, claro, tem pais que, tipo, realmente quer, mas fica meio, exato. não sei, sabe? Quando daí tem mais de um, daí já fica, tá, Não, pode ir. exato. E ainda mais ela já tinha ido. Exato. E eu era muito apegada, principalmente a minha mãe, assim, todo mundo falava, nossa, Eu como é que vai conheci ser? ela. Como é que vai ser morar fora? Eu sou muito apegada à minha família. Mas eu acho que com a minha irmã indo, já tendo ido, estando lá, ajudou muito nessa fase de transição, de adaptação. Eu sabia que no final de semana, num feriado, eu sempre podia ter um colo de família realmente muito Sim. perto, assim, diferentemente de um voo de, tipo, 11 horas, 12 horas. Então foi muito bom, mas sempre foi muito da família essa influência e esse Isso é incentivo de morar gostoso. fora. Isso é bom que tu Eles tem alguém pra apoiavam te muito, abraçando e, tipo, pode ir, apoiando. sabe? Não, faz toda a diferença. Bom, então daí tu escolheu, né, Estados Unidos pra ir Exato. estudar. E aí foi aí que tudo começou. Então eu fui com 18 morar em. Enfim, eu acabei aplicando, apliquei para várias faculdades nos Estados Unidos, mas como eu já tinha feito esses dois Esses cursos que eu tinha te cursos, sim. falado, eu já também tinha entendido que não seriam faculdades que eu me via me formando. Então, que eu me via ganhando um diploma bacharelado lá. Por vários motivos, assim, mas principalmente porque nenhum dos cursos que eles ofereciam, que era Bachelor's Degree, que é um bacharelado, realmente era exatamente O o que tu tipo do curso queria, que eu queria, sim. exatamente. Apesar de, assim, não tenho o que falar de Parsons e FIT serem faculdades maravilhosas, eu não, o curso que eu realmente estava mais interessada, que era algo com Fashion Marketing and Management, não tinha lá, não tinha esse exato específico curso nessas duas faculdades. E aí eu acabei conhecendo uma outra, nesse meio tempo de aplicar e de descobrindo faculdades e tudo mais, que chamava SCAD, que era Savannah College of Arts and Design. E era uma cidade super pequena, muito diferente da onde eu, assim, Sim, acabei imagina, tinha ido pra crescendo. Nova York ainda, né? Exato. São Eu cresci em Paulo. São Paulo, capital. Eu ia pra Nova York fazer curso. E aí eu me via aplicando pra uma faculdade em Savannah, que Savannah, gente, é minúsculo, não tem. Hoje em dia eu não sei como tá, mas na época não tinha nem uma Zara. Assim, era minúsculo. Não Sério? tinha, não tinha. Kátia, Mas não não tinha uma tinha. cidade, tipo, perto, que Não. talvez. A mais perto era Atlanta, mas Hum, assim, era 4 horas de carro. Então eram, 4 horas. era longe. Porque, Ou Orlando, que era umas 3 horas e meia, mas não era nada assim que eu poderia fazer um bate e volta do dia, não entendeu? Não era. acredito. Só que era uma faculdade muito bem, assim, era muito bem falada, muito bem ranqueada pro meu curso. Era a número 1 do US. E eu também achei que era uma oportunidade para mim de ir realmente para um lugar um pouco menor, que de repente eu me sentisse mais acolhida e bem-vinda, já que é tanta mudança. Às vezes você vai para uma cidade muito grande sozinha, aquele Fica sentimento uma de coisa. solidão Não, até fica uma coisa meio. diferente pra ti, porque no final eu vim.
não vou dizer que Porto Alegre também é cidade pequena, mas eu vim de Sim. uma cidade menor e daí, tipo, vim pra fora, sabe? É. Então tu fez meio que ao contrário, é legal se Exato. testar, ver coisas Um pouco, diferentes. exato, exatamente. Pra mim foi muito importante ter ido pra lá, assim, em vários sentidos pessoais também. E aí eu acabei, enfim, aplicando pra várias e eu acabei decidindo ir pra SCAD. SCAD também me deu uma bolsa, então eles me deram uma bolsa Ah, que de, acho que legal. era 55 ou 60%. Eu não lembro exatamente agora quanto que eles me deram, mas era uma bolsa de mérito, que também me impulsionou mais, porque eu falei, poxa, legal Sim, ficou também tipo, eu ah, poder. legal, e ainda já ter isso, Exato. tipo assim, nossa, então E tá, vou aquele ir, vou sentimento, ir aí. aquele sentimento também de, assim, que eles acreditam em você, sabe? Que eu acho que era uma troca muito legal de se Uhum. sentir, assim. E eu fui pra lá. E aí eu comecei em setembro de 2018 e eu adorei. De verdade, assim, em termos de acadêmico, eu acho que foi uma das melhores educações, uma das melhores aulas de professores, de projetos, de tudo que eu pude, assim, fazer parte, contribuir, engajar. Foi maravilhoso. Só que era uma cidade muito pequena, né? Então, pra mim, É, realmente, ficava meio, tipo, é que tu já é é. acostumada com aquilo. Exato. E eu acho que, assim, pra moda, pelo menos pra mim hoje em dia tem uma. Olhando pra trás, eu vejo que o ensino da moda nunca acaba na aula, entendeu? Aliás, ele começa na É aula muito e ele bom. acaba fora. Então, você saindo na Exato. rua, você podendo ir em eventos, você organizando, conhecendo pessoas que nem a gente. Sim, aqui em Você tem Milão um ainda tu fashion pra caminha poder assim, ver. cada coisa é uma Exato. coisa diferente, tipo, te dá Então, ideias, te exato. dá Então, e criatividade. essa é a ideia de você morar fora, realmente, de você Uhum. poder aproveitar todas essas mil outras portas que estão abertas, assim, inconscientemente para você. E acabava que em Savana eu sentia que eu só falava de moda na aula, porque não tinha muito inspiração ou nada mais que eu Sim. pudesse buscar sem ser Na naquele momento da internet aula. ainda, Exato. exato. Tu E precisa aí eu. ver. Exato, e aí eu falava, tipo, poxa, eu tô morando fora, meus pais estão investindo em mim nisso, e na realidade eu não tô conseguindo buscar nada mais além do que o que um professor tá me falando, do que a gente Sim. tá conversando num debate de aula, ou do que nem você falou, tô pesquisando na internet, sabe? Uhum. E aí eu fiz isso, fiz lá por 2 anos, e enfim, veio a pandemia, e em março de 2020 eu acabei voltando pro Brasil, e Ah, tu fiz chegou a voltar um tempo pro porque Brasil. fechou as fronteiras e tudo. Então eu tive que fazer. Eu tava ainda em SCAD, mas eu fiz tudo online. E foi aí que eu comecei a cogitar qual seria meu próximo passo, porque eu vi que, assim, enfim, pandemia serviu para vários, né? Tá, Vargas, hoje a gente Várias. Hoje comentou, a a gente gente tava até com umas fez amigas que eu ligas. acho que no final, claro, foi um momento horrível do mundo, mas fez a Exato. gente parar e pensar. Respirar e Exato. refletir muito na nossa vida. E eu acho que, entre todos os males que ele trouxe, foi um momento muito importante para mim, para eu parar e olhar para Sim. mim, para dentro. E eu entendi que como a gente estava parando ali, que eu era forçadamente, tinha que estar fisicamente no Brasil por conta de um Sim. problema global, É, não realmente, tinha o que fazer, eu falei, né? deixa eu pensar e ver se eu tô no caminho certo. E aí, quando eu vi que a minha faculdade não ia voltar muito cedo no campus, porque a cidade que eu morava era muito pequena Sim. para conseguir acolher todo mundo, Sim, para caso tivesse uma administrar isso. epidemia, É. exato. A minha mãe e meu pai sentaram comigo e falaram: por que você não considera, então, mudar de faculdade, transferir, ir para alguma coisa diferente, ver realmente, já que você já tem todas essas ponderações de localização e de querer aprender e ter mais oportunidade de estágio e de trabalho e poder fazer esses dois paralelamente enquanto você Sim. estuda, por que você não cogita estudar em mudar de faculdade, né? E aí eu falei: não, realmente, acho que eu vou cogitar isso. Só que eu já sabia que nos Estados Unidos, assim, se fosse para eu ir para algum outro lugar, seria Nova York. E as É. faculdades que eu tinha considerado, que eu poderia considerar para ir, Seriam essas, seriam né? essas que eu já não tinha, já sabia que Né, não eram não, ali, não bateu muito. não eram um match, Aham. exatamente. E aí foi quando veio minha próxima parada, que foi Londres. Foi Londres, a Dorinha É, pra gente, ela é a Londres em pessoa. exato. E eu acho que, Tu te nossa, eu deu acho muito bem lá, né? muito, e eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, porque em 2018, na realidade, na época que eu tava aplicando para as Quanto tempo tu faculdades, ficou na outra? A eu pandemia fiquei começou em 2020, eu fiquei 2 anos. Eu fiquei E de o curso é 2018, 4. 4. Eu fiquei Tá. metade do ano, metade da faculdade. Um pouco menos na realidade, porque querendo ou não, né, a gente começou em setembro de 2018, em É, março de 1 ano e 2020, meio. exato. E aí, e antes de eu ir de eu escolher SCAD e ir para os Estados Unidos, eu cheguei a entrar numa faculdade em Londres. Só que eu nem considerei. Nossa, foi a primeira faculdade de todas que eu entrei. Foi literalmente a primeira faculdade que eu entrei na minha vida.
E eu nem cogitei, eu falei, nossa, eu vou para os Estados Unidos, porque minha irmã já tá lá, porque os Sim, você Estados já Unidos é tinha, já maravilhoso. via uma visão, Exato. não pensou, tipo, ir pra Europa. E eu acho que foi muito bom, porque eu tinha aplicado para um outro curso, que acabou não sendo o curso que eu realmente me formei. E eu acho que eu teria tido uma experiência totalmente diferente se eu tivesse considerado e Sim. ido para Londres desde o começo, mas para esse outro curso que eu vejo que hoje em dia, assim, vendo pessoas que se formaram nele, eu acho que é um curso demais, mas não é um curso que assim, que eu me vejo e que eu consigo me encaixar de jeito, assim, de maneira alguma. Óbvio. Então veio 2020, eu apliquei para ir morar em Londres, né? Eu decidi que eu ia transferir e fui realmente para Londres em setembro de 2021, quando tudo finalmente abriu de novo, Começou podia a ficar entrar mais com normal. vacina e etc e tal. E aí, quando eu apliquei para Londres, foi quando eu já apliquei para fazer Fashion, PR e Communications, que é o que eu. Direto É, pra isso, tá. porque eu tive também, foi muito bom, porque. Tá, mas aí eu tenho uma dúvida. Tu tinha como fazer isso? Tipo, porque tu fez metade Então, lá e metade, tipo, de uma outra Então, faculdade? o que eu tive que fazer foi, eu consegui transferir um ano de crédito, que era um ano de Ah, tá, foundation, entendi. mas o restante eu tive que Foi uma começar. nova Foi uma nova faculdade. faculdade, exatamente. Por isso que a gente até Ah, comentou. porque eu até tinha escrevido aqui, gente, tipo assim, Foi. não, me conta do seu mestrado em Londres. Não, ela foi fazer a metade da A faculdade, outra, mais outra faculdade. exatamente, que acabou começando meio que do zero. Eu só pulei um ano. Só pulei um ano que se chama no UK, que chama Foundation Year. Eu pulei esse um ano. E aí eu comecei do zero em Fashion PR Communications. Mas eu acho que às vezes na vida, a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Tá certo. E eu fiz exatamente isso, e foi muito bom, porque eu acho que como eu tive uma segunda chance de escolher o que eu queria estudar, foi uma segunda chance muito mais bem, assim, pensada, muito mais bem, sabe, avaliada, ponderada. Hoje em dia mesmo, você escolhe seu Master Exato. muito mais, E eu assim, consegui sentar, consciente, tipo né, assim, do que fiz você a minha escolheu. experiência, sabe? Exato. Vi que, né, que eu queria, pensei, deu, tá. Pegou É todos isso. os Tipo, erros. exatamente, disse até, eu vou pra Londres. Não, não vou pra Não, Londres, vou Leandro. ficar aqui. Vou nessa faculdade, não vou na outra. Exato. Então, tipo, a gente tem que realmente take our time. Porque é muito difícil quando tu tem 18 anos, tipo, tá, acabou o colégio, pá, direto. Exato. Tipo, tu é meio que obrigado, tu não tem Exato. muito o que fazer. E eu acho que foi muito importante, porque assim, a gente faz essas escolhas hoje em dia na vida com a vida rodando. A vida, assim, tem mil coisas Exato. pra fazer e tudo mais. Mas na época da pandemia, tava tudo tão parado que a gente podia parar e, assim, refletir por um dia inteiro sobre é isso que eu quero? É isso que faz sentido pra mim? Então foi muito importante. Eu acho que é por isso que eu acabei me encaixando tanto com o meu curso, porque eu dei muito. Eu gave muito thought to it, sabe? Sim, Muito tu leu, tu time. pesquisou, tu Exato. tipo, eu já fiz isso, isso não fiz, será que isso combina, será que isso não combina? Exatamente. Então foi assim, foi muito importante. E aí eu acabei, uma das aulas que eu acabei tendo em SCAD era mais a ver com PR. Eu lembro que eu tinha amado. E quando eu cheguei para aplicar para Londres, eu falei com a coordenadora geral dos programas e de applications e tudo mais, eu expliquei para ela tudo que eu gostava. E eu E falei, ela é meio que isso. E começou a ela falou para mim, ela juntar. falou assim, se você amou essa aula, se você ama esses projetos, e esse é o seu melhor, é o projeto que você mais amou fazer, você é feita para esse curso. Então, aplica para esse curso. E aí eu confiei nela, porque a gente se deu super bem nesse processo inteiro. E foi assim. E aí eu comecei em Ai, Fashion que show. PR e hoje em dia eu não consigo, assim, me Eu ver adoro que não sempre brilha fazendo. teus olhinhos. Exato, eu não consigo mais, assim, me imaginar sem ele. E daí lá tu acabou em 2020, 24. 24. E lá também foi tua primeira experiência de trabalho, né? Foi, exato. E aí eu fiz, enfim, o diferencial entre fazer, eu acho que uma faculdade nos Estados Unidos com uma faculdade no Reino Unido, assim, no UK, é essa oportunidade que você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, quando você vai como um aluno internacional, você tem muito mais, assim, requerimentos 100% com a faculdade, com o governo, para você ter que realmente só estudar. E se você quiser fazer um Sim, fica internship, mais etc e tal, é complicado. mais complicado, é um processo mais, não é impossível, mas é um pouco mais burocrático, com certeza. Já no UK, eles Eles têm essa organizavam a flexibilidade, carga horária. exato. Porque aqui na Eles, Itália é o caos, é impossível. Aqui na exato. Itália, gente, tipo assim, ó, tu faz a faculdade, o meu foi assim, Foi mesmo, o deles, seu tipo, foi. acabou minhas aulas em junho, julho, e deles me deram exatamente, tipo, 10 meses que eu tinha que fazer, achar nesses 10 meses pra fazer um estágio de no mínimo 2, mas acabei fazendo 6, pra tu te formar. Exato. Eles deixam um tempo ali. Eu acho, tipo,
é bom ao mesmo tempo, mas eu acho meio confuso, porque quando eu terminei faculdade, eu quero trabalhar, né? Sim, não, total. E também você tinha, assim, sua rotina mudava a cada 2 semanas. Completamente, Então é muito difícil exatamente. você fazer um comprometimento com uma empresa se você, né, você não tem um... Isso era bem complicado pra você mesmo. Mas Londres, pelo contrário, foi assim, eles incentivavam muito você poder fazer estágio, você poder trabalhar, e enfim, tentavam te envolver em muitas coisas de Fashion Week em Londres. Então, eu E acho a que tua faculdade foi a UAL, né? foi, exato. E Exato. aí, exato. Isso é bom relembrar também que eu acabei indo pra UAL, e dentro de UAL, que é a Tem University of várias, Arts in né? London, Exato. tem Tem coisas 6, mais artísticas, tem coisas mais teóricas, mais, mais de tipo, filme, de exato. arte, e eu acabei indo fazendo uma que chama LCF, que é a London College of Fashion. E dentro de London College of Fashion tem vários, assim, módulos e cursos. Eu acabei fazendo a escola de Media and Communication e cursando Fashion, PR e Communication, que foi, assim, maravilhoso. E dentro desse meu diploma, eu tinha a opção enfim, primeiro que eu não tinha aula todos os dias, então eu tinha sempre 3 dias na semana que eu podia trabalhar ou Ah, estagiar, isso é muito que era legal. muito bom. E, além disso, tem um semestre em específico dentro da faculdade que você não tem aula para você poder realmente Dedicado pra isso. estagiar. Mas não no E eles, final, tipo, meio que no meio. no meio, exato, Ah, no segundo ano. isso é importante. Então foi muito bom e foi, assim, 2023, foi janeiro a, assim, maio de 2023, que a gente tinha esses 5 meses para você poder fazer um estágio que você quisesse dentro desse, logicamente, Sim, desse, desse desse meio. meio, exato. E foi aí que eu comecei, acho que foi a minha primeira, assim, experiência de PR realmente no mundo da moda, e que foi maravilhoso. Eu fui para uma agência global, que ela se chama Purple, tem em Nova York, tem em Londres, tem em algumas outras localizações também, mas foi muito bom. E eu digo que foi, assim, minha escola da vida, assim. É, Porque tu eu disse que acho foi que muito importante pra foi ti. muito importante. Eu acho que a gente aprende muito na faculdade, muito da parte teórica. É o abre-alas de tudo. Mas você, pra moda, principalmente, eu acho que você vai concordar comigo, a gente aprende muito no trabalho. E tem coisas que Muito, não total. Não existe existe uma aula que vai te como isso. ensinar. Tipo, e Exato. também cada marca, cada empresa funciona De um diferente. jeito, Tipo, exato. no Marangoni eu fiz design, né? Outro exemplo, mas, tipo, a gente aprendia um jeito de desenhar. Toda vez tinha que desenhar assim, assim, assim. Eu cheguei Exato. lá e ela, não, Kant, você tem que usar tal tipo de linha, mais grossa, não tão fina. Então tive que meio que não reaprender, mas fazer da maneira que a Sim. empresa quer. Então não é Se igual. adaptar, Tem né? que se adaptar. Eu acho que você aprende, e acho que é por isso que foi tão importante eu ter feito, assim, estágio, trabalho, enfim, porque foi ali que eu entendi, que eu conseguia aprender muito. E aí também é aquela coisa, né? A gente aprende mais quando tudo vai off-script. Uhum. Então, na aula, a gente sempre consegue se preparar para uma prova e uma apresentação, a gente sempre se prepara. Mas para você falar no dia a dia do escritório, tem muita coisa Vivendo que não aquilo. rola da maneira que a gente queria, que não acontece da maneira planejada. E é ali, nesses momentos, que a gente aprende, realmente. E aí, quando você tá numa empresa que quer te ensinar, é ainda mais, assim, incrível. E pra mim, eu acho Isso é que, bom. nossa, eu devo muito a eles. Foi uma escola. Eu guardo, assim, com muito carinho meus meses, e eu acabei ficando 1 ano e meio lá. É, então tu fez esses Eu meses fiquei 6 lá meses, exato. e daí E aí eu fui depois. efetivada. Ah, isso é muito E aí legal. eu fiquei 6 meses, enfim, era pra eu ficar de janeiro a maio, eles me estenderam até julho. E em julho eles me deram uma proposta pra eu fazer meu último ano de faculdade já efetivada com eles. E foi assim, foi um sonho, porque eu acabei fazendo. Eu tava com muito medo quando eu fui recomeçar a faculdade toda em Londres. Eu falei, será que eu tô perdendo timing, sabe? De me formar muito velha, Isso de a não gente se assusta. conseguir. Eu acho que os 20 anos é sobre isso. É, Tipo, tanta é pressão que a tanta gente bota na pressão, porque gente. cada pessoa tá fazendo uma coisa diferente. Um tá se formando, outro tá começando Exato. outra faculdade, tá E se aí você começa, casando. exato, aí Então, você começa a ver essas coisas assim, a tu te pessoa já tá compara. abrindo uma marca e você ainda tá, sabe, indo todo dia pra aula, vai dando aquela, assim, aquela ansiedade. Então, pra mim, foi, assim, trouxe muita confiança pra mim, me ajudou muito pessoalmente, tanto, assim, profissionalmente, nem se fala, mas, assim, pessoalmente também foi muito importante, porque eu recebi aquela confiança de alguém, sabe? Aquela, assim, é aquele sinal da vida que te mostra as Aquele coisas meio estão no apúrdio, caminho, exato. sabe? Então foi muito bom, e eu acabei fazendo meu último ano já trabalhando lá. Foi assim, incrível, eu consegui trabalhar em vários shows. Começar em Londres, eu acho que foi muito importante também, porque dentro de todas as grandes Fashion Weeks, London Fashion Week é uma semana de moda
que é mais aberta pra experiências, pra explorar, Eu pra as imagino. pessoas irem Aqui tu vê que tu indo nem consegue testando. ver. Exato. Aqui tu, tipo, Fashion Week, E já, parece um dia normal. Porque tu não vê exatamente, nada. nada, exato. E lá você acaba assim, os designers que estão mostrando naquela Fashion Week são emerging. Então tudo ali é emerging. Eu acho que pra você começar ali, te traz uma Uma visibilidade inspiração, maravilhosa, uma exato, visibilidade boa. e te dá uma oportunidade de você estar trabalhando num Fashion Week, que é um Fashion Week maravilhoso, só que ao mesmo tempo que assim, você se sente capaz, que você não se sente assim, super overwhelmed. E foi assim, pra mim foi maravilhoso. Eu amo Londres de paixão. As meninas sabem aqui que assim, é meu lugar no mundo. É o teu Eu lugar, tu amo tem no coração. no coração, No exato. coração. E A daí, gente- por eles, né, tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano e meio lá. É, 1 ano e meio. 6 meses como estagiária, e aí 1 ano e 2 meses, assim, como efetivada, Exato. como account exec, que é meio que o primeiro, depois de assistente, o primeiro nível a começar numa agência. E aí, Sim. dentro de uma agência, assim, você ganha vários clientes, depende dos clientes que aquela agência tem. Administrar eles. Exato, aí você administra, você aprende, se eles fazem show em Londres, você faz um show com eles, você organiza o show, você ajuda a mandar para as campanhas que eles lançam pra mídia, você ajuda a fazer colaborações ou com influências, ou com talento, ou vestir talentos para certos eventos. Enfim, você vai realmente trazendo a visibilidade daquela marca, daquele seu cliente para a indústria. Legal. Que daí, imagina, tu tem uma primeira experiência já em Londres, que tu tem contatos de todas as marcas meio que já lá, sabe? Exato. E também em uma empresa que já tem muito nome, que já tem muito, assim, respeito, e que tem muito contato para te apresentar também, e para te ensinar, e para você poder ir, assim, Exato. ir praticando e crescendo, que é o caminho que tem que se seguir, assim, não tem muito outro jeito na moda, é você Nova. fazendo evento e trabalhando Tem que e ir, ralando. e daí tem que se conhecendo, entendendo o que tu quer Exato. fazer. Bom, agora a gente vai chegar na parte da tua mudança para Milão. Exato. E aí eu achei que tava tudo certo, eu achei que a minha vida tava toda encaminhada. E Nunca sabe, gente. Exato. A vida nos surpreende. totalmente. E eu falava. Quando a gente menos espera. Exato. E aí as pessoas me falavam, nossa, você se vê voltando pro Brasil? E eu falava, nossa, porque eu me vejo morando em Londres pra sempre. Porque Londres é o meu lugar. Porque, nossa. Mas também, Doinha, a gente nunca sabe, sabe? A gente nunca Tipo, sabe. a gente nunca sabe. De repente, de 1 ano pra cá, que a gente tá gravando esse podcast, Exato, a gente vai ver, tipo assim, nossa, tipo, que coitada, vocês estão falando uma coisa nada a ver com nada. Exatamente. Eu nunca pensei que ia morar fora. Imagina, É. tipo assim, eu era uma coisa, tipo assim, claro, eu sempre fiz aula de inglês, tudo, essas coisas, mas eu não levava tão a sério, ai, foda-se aí, nunca vou morar fora. Não. Hoje em dia eu fico, tipo, mas isso mano, é melhor. Pelo amor de Deus. Eu acho que quando a gente menos espera é quando as coisas mais acontecem. Exato, bem e aí pandemia, a melhor maneira. Eu comecei a enlouquecer, não, porque eu tenho que estudar moda, tem que ir pra fora. Exato. E aí foi aí que eu achei que tava tudo certo, que tava tudo perfeito, me formei, na realidade não tinha, tava pra me formar em julho de 2024, e aí apliquei pra uma vaga aqui em Milão, que eu achei que também não ia rolar nem nada, meus pais não tinham nem chego pra minha formatura em Londres, pra me formar em julho, e aí quando eles abriram a porta do apartamento pra me ver, eu falei, gente, então, eu tenho uma notícia que eu acho que vou ter que me mudar de Londres pra Milão, que foi quando eu vim pra... então tu aplicou sozinha, porque eu achei que tinham te indicado alguma coisa assim. Não, me indicaram, mas claramente, tipo, você, assim... Tipo, tu aplicou, e daí tu falou, você sempre faz tipo, pra eles... Uma aplicação, uma aplicação, não é uma aplicação, um processo de entrevista, né? Sim. Exato. Você sempre faz. Então, eu acabei... Eles me indicaram, mas, enfim, era uma vaga bem mais ampla, bem mais alta, num nível, assim, bem maior do que eu tava fazendo na minha outra agência. E eu tava com a minha cabeça tanto assim, eu tô tão encaixada em Londres, que eu falei, eu vou fazer porque nunca se sabe, não, a gente sempre já tem. Mas eu não tava muito assim... Não tava levando muito a sério. Com muita expectativa, exatamente. E eu acho que às vezes a gente se protege de não criar muita expectativa pra gente não se decepcionar, né? Então, foi isso também. E aí, enfim, me formei em julho de 2024 e no mesmo ano ainda, 2 meses depois, em setembro, eu me mudei pra vir pra Milão, que foi quando eu comecei na Bottega, que é onde eu tô agora. Aqui em Milão. Isso é muito legal. A Doinha, eu já falei a Doinha, porque nem eu falei no início. A Doinha, ela é a nossa inspiração do grupo, né? Não, gente, é verdade. Não, é muito bom, porque aqui, tipo, todo mundo faz
claro, a gente tá todo mundo, acho que no meio da moda, da arte, de mas design, todo mundo a gente tá muito aberto pra conhecer, e pra aprender, agregar. testar, errar. Tipo, a gente tava antes aqui na casa da Donha com várias amigas, a gente tava tipo assim, o que eu vou fazer em dezembro? O que eu Não, vou fazer amanhã? O que eu vou fazer é. depois de amanhã? É uma Então, troca isso muito é saudável que a gente tem exato, aqui. e a Acho gente que foi tem muito muito. orgulho de saber cada história de cada uma, sabe? Porque a gente, nossa, que legal. E daí a amiga, ah, eu quero fazer isso. Ah, o que que tu acha? Tu faz tal, tal, tal coisa, sabe? A Doinha foi uma das pessoas que me ajudou, porque eu fiz fashion design, gostei muito. Mas eu comecei a querer muito mais essa parte de comunicação. Eu ainda tô vendo de marketing, PR, sabe? E tu me ajudou também me passando o contato de Londres, essas coisas. Eu cheguei a aplicar pra lá, Aplicando, fui aceita. aceita. Mas no final acabei ficando aqui, que tem meu coração. Exato. Eu acho que o mais importante sempre é a gente estar bem onde a gente tá, pessoalmente, porque daí tudo flui, né? Quando o Exato, nosso coração tá estável, quando a gente tá estável, é ali que a gente tá bem com si mesma, é ali que a gente consegue se doar um pouco mais pra ir aquele extra mile exato. profissionalmente, em tudo, né? Não tem jeito. Quando a gente tá bem com a gente é quando tudo se flui, assim, realmente. E aí, agora eu tô aqui em Milão. Exato. A Nos Kat sabe, conte o que você está achando. Ah, eu sei que a Doinha não pode contar muito, né, da Bottega, exato. mas tu tá gostando, né? Sim, eu tô Tá gostando bem muito. feliz. Eu acho que é muito, assim, que nem eu disse, começar em Londres foi essencial, mas eu sei que dentro das grandes fashion weeks, assim, o berço da moda realmente se localiza entre Milão e Paris, né? Não tem dúvida. É onde Exato. nasceu, é onde tudo acontece. E eu acho que qualquer parte de pessoa que quer realmente trabalhar com moda, eu acho que é muito importante se passar por aqui, assim, aqui em É Milão. viver, pelo menos, não aqui tu vai morar, viver a vida Exato. toda aqui. Eu acho que é muito gratificante poder ter a oportunidade de estar numa sede global, realmente, numa headquarters, porque faz muita diferença você estar num escritório local, onde ele só cuida daquela região, ou você tá num escritório global, que é onde tudo acontece, é onde tudo nasce, é onde Não, e todas a as ideias marca é uma vêm. marca italiana, entendeu? Porque, obviamente, vamos dizer, tem um escritório em São Paulo, da Bottega, tem Exato, escritório da Valentino. Claro, acho que deve ser super legal, mas aqui é o main, exato, sabe? É o exatamente. principal. Tu tá ali, a coisa tá acontecendo à tua Frente, frente. exato. Tipo, semana passada tu tava toda louca por causa da Do Fashion Fan Week. A Week, gente não viu exato. a doinha. É. A gente Não, não eu viu. sumo às vezes por umas 3 semanas durante Fashion Week por causa disso. Mas realmente é muito gratificante, sabe? Essa troca e poder estar envolvida e ver tudo acontecendo tão de perto, assim, é Sim. muito especial. E eu acho que é isso. Eu acho que o que eu mais amo de tudo daqui é o quanto eu aprendo. Nenhum dia é um dia igual, nenhum dia é repetitivo. Todo dia eu sinto que eu tô crescendo de alguma forma, eu tô aprendendo uma coisa nova. E não é Conhecendo nem só. alguém, É, vivendo e eu aquilo. acho que não é nem só aprendendo também em termos de conteúdo no trabalho, mas é aprendendo, assim, em termos de como lidar com uma situação, como lidar com esse fator emocional, como lidar com uma pressão. Então, eu acho que é esse crescimento que tá sempre te puxando é, assim, como é que eu digo? É impagável, Sim, sabe? é gratificante, tipo, Exatamente. Isso não tem preço, totalmente. Então, assim, pra mim, foi essa oportunidade de estar aqui, de estar, assim, sentindo que eu tô sempre crescendo sim. através Vai do fazer trabalho, em agora quase tantas um coisas. ano que tu te Um ano, mudou. um Meu ano faz, Deus, porque pra mim tu é, tipo, tão nova ainda que... eu sei, faz literalmente um Um ano que eu tô ano. aqui. Faz 1 ano e 2 meses agora que eu tô na Bottega e Ah, chegou a fazer um chegou um ano? ano, A já. gente, a gente tá em outubro. Eu me lembro. Eu me mudei pra cá. Eu comecei dia Setembro. 2 lá, em Uhum. setembro, então faz 1 ano e pouquinho já. Ai, que E, tudo. mas é muito bom saber que assim já faz um ano e mesmo assim eu sinto que sabe que tem tanto pra aprender, tem tanto pra crescer. Eu acho que também nesse mix de novos diretores criativos que estão trocando Não, tanto agora nessa tá indústria muito da legal. moda, Imagina, tu eu teve acho. a tua experiência, tipo, com o Matthew, que ainda agora, tipo, tá na Exato. Chanel e até a gente discutiu sobre isso. Isso, foi E super agora gostoso uma nova também. diretora criativa, então tu E, viveu um é, e pouco dos toda, dois, isso é muito e não só legal. lá, mas em todas as marcas, assim, é muito legal poder ter, sabe, ter essa experiência Sim, de ver tudo exato. acontecendo ao mesmo É tempo. Então, novo, sabe? então foi muito bom. E eu acho que, sobretudo, assim, de estar em Milão, o que eu mais amo também é as meninas, porque eu, particularmente, eu Como é que adoro. a gente se juntou? Então, Tu era de amiga de quem aqui primeiro? Quem tu conhecia? eu Que acho que foi tipo, a Kat, não foi? Kat Clary? foi. Não Mas de foi? onde é que tu conhecia a Kate? Pela Não. Lúcia. Ah, então foi a Foi a Lúcia. Lúcia. Não, a Lúcia foi quem. Não, a Ah, Lúcia. tá. Lúcia. Amamos você, a Lucinha gente do tá com Sky, saudade muita sua. saudade de você. Foi ela que. Não, eu devo muito a ela. Ela que
Ah, que então me vocês chamou quando eu conheceram aí de São cheguei. Paulo, tá? Exato, por uma amiga nossa em comum, que é a Renata, a Rê, que me apresentou pra ela. E aí ela me Daí foi se me chamou juntando, pra um que a Lúcia é do aperitivo. nosso grupo e foi. Exato, e aí eu acho que uma das vezes a gente saiu, eu não sei nem se a Lúcia saiu com a gente naquela primeira vez que a gente se conheceu, mas eu lembro que a Kat tava, que Eu foi nem me apresentada lembro, também sabe a pela. primeira vez que a gente se conheceu? Ah, deve ser É, Nembros, porque a gente sempre tá é, lá. eu acho que foi. Nossa, eu não lembro onde A foi. situação. Mas foi um clique, com certeza. Aham. E a gente tem um grupo muito especial aqui A gente tem um das grupo muito meninas especial, que, tipo, do muitas Brasil. meninas foram embora, a gente tem Muito. muita saudade, mas eu acho que, assim, gente nova vem e é amiga das nossas amigas, então a Amigas, gente já sabe que vai ter um match com a e eu gente. acho que a comunidade do Brasil fora é sempre muito, assim, Acolhedora. intensa, acolhedora, verdadeira. E eu acho que, assim, grandes são as minhas melhores amigas que eu fiz e que eu tenho certeza que eu vou levar pra vida, eu conheci nessas situações, assim, não são só amigas de infância, mas são amigas que a gente conhece aqui, que viram Sim, e família é mesmo, que vira porque família, porque a gente de mora domingo, sozinho, assim, um sabe? sábado à noite, tipo, a gente é muito gostoso, assim, saber mesmo que eu acho que a gente passa por muitas situações aqui também, que a gente é forçado a crescer e que às vezes a gente não tá no nosso melhor dia. E aí você tá do lado de amigas que nem Exato, que vocês, é aí ajudam. que a gente realmente vê que é Exato. uma amizade assim tão verdadeira e boa. E isso faz toda a diferença pra mim, porque eu acho que eu me encaixei, eu Não, tu chegou assim, aqui, tu já pousou, tipo, já tendo uma coisa legal, já tendo um exato, grupo legal. um grupo pra Porque no final tu sair, tava indo pra um país diferente, né? tudo De diferente, novo. E exato. daí é diferente do que uma faculdade, porque a faculdade tu conhece gente, tu tem aula. Lá E é você é meio que um forçado a fazer amigo, trabalho, né? entendeu? Exato. Então, normalmente o pessoal do trabalho é uma coisa mais profissional, Exato, sabe? não, totalmente. E eu acho que, pra mim, eu sou uma pessoa que, em termos de cidade, eu me identifiquei muito mais com Londres do que aqui, você sabe muito bem. Então, eu Eu acho sei. que, pra mim, ajudou muito a aprender, assim, a me forçar a conhecer mais Milão, a me forçar a conhecer mais a Itália, a me forçar realmente a abrir o coração, porque eu tava muito, assim, Porque no reluctant em final, me tipo abrir. assim, E foi por causa de vocês. tipo assim, tu ama lá tudo, mas, Exato, tipo, com essa oportunidade que veio, tinha que vir. Não, não que exato. tu vai ficar tua vida toda aqui, entendeu? Exato, não, eu acho, não, foi assim, foi maravilhoso, eu não me arrependo assim 1%. Imagina, tipo, tu mais velha falando, nossa, eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 25 anos, eu tava em Milão com as minhas amigas trabalhando na Exato. botega. Tipo, Não, sim. é muito legal, muito É legal. muito especial. E eu acho que, mas fez toda a diferença ter esse suporte, assim, sempre, e apoio, tipo, de vocês nos finais de semana. E pra conhecer realmente, porque quando a gente também se encaixa muito num lugar, assim, essa mudança e É essa notícia sair, de mudança, né? fica o coração Você meio fica, doído. exato, você fica com o coração meio preso. Então foi muito importante saber que eu tinha vocês, porque me ajudou, me forçou muito a aprender a, sabe, a encarar as coisas com o coração mais E aberto, ainda mais a ao gente gosta novo. muito de Milão também. Então a gente fez isso, tipo, Exato, eu ver a ver o cidade com os Milão olhos de é. vocês. Exato, isso foi assim. Fundamental e até hoje, pra mim, sempre elas falam: você tem que dar uma chance, você tem que Exato. sair, por favor, você Eu pode sou pelo I'm menos the biggest conhecer. fan, né? Tu sabe? Essa é the biggest Milan fan que eu conheço. Então, acho que me ajuda muito tá com a Kat. Porque a Kat fala, tipo, você pode dar uma chance? Antes de você falar não, tipo, você pode tentar. Então, todas as coisas mais diferentes que eu já fiz aqui em Milão foi por causa dessa pessoa aqui. E é muito bom, essa troca é muito boa e é muito leve, é muito Até a especial. semana que vem tu vai te vestir como sexy. Exato, dessas coisas a gente No meu faz. aniversário vai ser temático, então o pessoal aí vai ter que fazer um desafio. Daí sair na rua assim também. Meu. Mas, Doinha, então agora falando de futuro, a gente vai para Aham. nossa última pergunta. Tá. Então, eu sempre gosto de fazer muito essa pergunta porque eu acho que pode ir para vários lados, sabe? Tipo, como é que tu te vê daqui a uns anos, sabe? Tu tem, acho que tu tá, podemos dizer, num dream job, né? Tu acho Sim, que tu muito conseguiu feliz. alcançar isso, mas se tu tem vontade de voltar para Londres, voltar para o Brasil, ficar em Milão, não sei, ou até, não sei, né? Algum emprego dos sonhos, mas também acho Sim. difícil um outro, né? Sim. Tirando esse. Mas, não sei, alguma coisa que, assim, se em 10 anos tu conseguiria pensar o que tu estaria fazendo e aonde Então, pra estaria. mim, eu acho que eu acho que eu ainda nem conheço tudo da moda que eu tenho pra conhecer ainda. Então, eu acho que a minha cabeça ainda tá muito, assim, vai mudar muito, meus sonhos vão mudar muito. Eles mudam muito todo mês, toda vez que eu paro pra pensar, tipo, nossa, e agora? What's next?
sempre muda, eu nunca tenho uma resposta, assim, que eu particularmente, eu gosto muito disso, porque eu sou uma pessoa que eu tô muito disposta e aberta a novas mudanças depois que eu conseguir encarar essa. Eu sempre sou uma pessoa que eu quero buscar mais, eu quero Sim. mudança, eu quero mais, e eu Te acho que assim, desafiar. exato, eu acho que se tem uma E tu já idade sabe na o teu vida que a gente, potencial e se a também. gente tem um momento na vida que a gente pode realmente fazer isso e que a gente tem a oportunidade, eu acho que é agora, que a gente não tem, eu pelo menos não tenho nenhum comprometimento com nada além de mim, que eu acho que é muito importante, né? Porque qualquer coisa de mudança que a gente faz lá na frente, sempre, se a gente já tem uma família, a gente tem um marido, a gente tem muitas outras, Tem que ficar apegado. muita Exato. vida afetada pelas nossas decisões. Então, eu por agora, eu realmente penso em continuar assim, me jogando muito no trabalho, em oportunidades que vierem e continuar trabalhando em moda internacional do jeito que eu tô. Seja aqui, seja em Londres, seja em Nova York, seja em Paris, qualquer oportunidade que vier, assim, Ai, que eu me sabe que eu te encaixar. vejo, sabe que por mais Ai, que Nova eu York. consiga te Ai, ver eu em Nova também. York, Eu amaria, seria um tipo assim, sonho. Paris, eu não sei, porque Paris é parecido com Milão. Eu digo que é um É, Milão maior, sabe? exato. Mas E eu não acho que é tão muito importante organizado, porque também aqui é. pra moda, sabe? Eu acho que Claro, é super importante. E eu digo então, assim, eu, depois agora, quando eu acabar meu mestrado, tipo, eu vou aplicar, aplicar pra assim, lá. Eu te vejo sabe? super lá. Nossa, As meninas muito. sempre falam. Mas eu acho que Muito. Nova York é uma coisa interessante, que é esse ritmo Exato. mais maluco, assim, sabe? Exato. Tipo Londres. Exato. E é uma cidade grande, é muito cosmopolitana, e eu amo isso. Mas por agora, assim, eu me vejo continuando trabalhando muito, trabalhando, assim, me dedicando muito, podendo estar aberta para tudo que a vida tem para oferecer. E aí, daqui a 10 anos, eu realmente espero estar numa posição que eu possa devolver um pouco disso também para o Brasil. Então, de alguma forma, Claro. assim, nem que não precisa ser necessariamente diretamente eu morando lá, porque eu não sei exatamente se eu me Não vejo morando, voltando, mas não mas sei. podendo devolver algum conhecimento ou, assim, alguma oportunidade que eu tenha e que eu esteja na posição de devolver um pouco para o nosso país, sabe? Devolver um pouco de Claro. arte, um pouco de moda, um pouco de conhecimento, um pouco de oportunidade de criar mais essa ponte entre a moda internacional com o Brasil, que eu acho que é um país que tem tanto a oferecer, que nem a gente estava falando, tem tanta cultura, é Exato. tão rico em tantas Eu coisas, acho, é isso e que que falta falta, sabe? Eu acho mais que carinho, mais falta. amor Mas eu nessa. acredito que essa nossa geração, eu acho que a gente tá aberto a isso, sabe? A gente está sentindo isso, essa falta no país. Então, eu acredito que a gente vai poder fazer a diferença. Exato. Então eu acho que pro futuro é isso, é realmente poder usar um pouco de todo esse conhecimento, essa experiência que eu tô tendo da moda e toda essa, assim, esse carinho que a gente tem e respeito pela indústria que a gente escolheu e devolver um pouco pro nosso país e realmente, assim, sabe, nos dedicar mais e fazer, porque eu acho que quanto mais a gente volta de férias, mais eu vejo que é um país maravilhoso, que Exato. tem tanto pra Tu sempre vai oferecer. muito pro Rio, né? Exato. Então E tu que fica tem tipo. e a gente fica muito dividida e, enfim, eu sei que é muito fácil, muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas se eu puder realmente devolver um pouco mais e trazer realmente mais a moda para mais pessoas, trazer esse respeito, trazer assim mais carinho e poder assim dividir um pouco do conhecimento que a gente tem aqui fora com a nossa cultura e o nosso Sim, povo brasileiro, eu exato. acho que seria assim um sonho, algo que iria me gratificar muito, mas, enfim, for Ai, que now eu ainda tô bom! colhendo pra daí poder plantar pra Ah, alguém mas isso é no futuro. importante, isso é Eu importante. E vamos espero. ver, E daqui a quem pouco a sabe a gente gente vê esse juntas. vídeo, Quem entendeu? E daí a sabe? gente vê, nossa, tipo, realizei, sabe? Exato. Então Quem é sabe a gente importante. juntas fazendo alguma coisa de Exato. novo. Então é bom. Mas é isso, Doinha, queria agradecer, Ai, viu? obrigada, Foi cara. super Foi, tranquila. gente, eu tava super nervosa. Mas eu falei que, tipo assim, eu falei, Doinha, eu posso botar cá, você pode vir pra minha. Tipo, don't worry, Beleza. é uma entrevista tranquila. Eu tô falando com a tua amiga e é super legal que no final dessas entrevistas eu conheço muito mais das minhas amigas, sabe? É Coisas que eu verdade. não sabia. Então, eu acho super interessante. Obviamente, vocês também estão conhecendo por isso mesmo. Eu comecei o podcast para porque eu acho que eu conheci tantas pessoas tipo legais, inspiradoras, que têm muito o que dizer e que também, né, eu gostaria de compartilhar um pouquinho. Exato. E eu acho que é gostoso também a gente poder ter esses momentos pra gente realmente conversar sobre, porque às vezes a gente tá até sempre com a pessoa, eu tô sempre com a Kátia, mas Exato. a gente se vê com as Mas, meninas, tipo a assim, gente não quando tem um não tem tempo uns pra assuntos específicos, específicos, exato. Então é exatamente. gostoso também, porque a gente acaba assim se descobrindo muito mais e conversando, e aí de repente ajudando alguém
tá ali também Exato. vendo falta aquele impulso. É que impulso, ver tipo um assim, vídeo ver um vídeo de, tipo, é, meninas que foram com 18 anos pra faculdade nos Estados Unidos. Ou foi pra Londres, exato. aí imagina, tu desistir de uma faculdade, foi pra outra, tipo, dá medo, Exatamente, sabe? Então, exatamente. tipo, isso aqui é pra mostrar que, tipo, a gente não nasce um Jonathan Anderson, tipo assim, do Exato, nada. Tipo, não é do nada que as coisas acontecem. Então, tem tudo um processo, sabe? exato. E Então, eu eu acho acho que a muito gente, nós duas, a importante. gente ainda assim, eu e Kátia, a gente ainda tá muito no começo da nossa vida, da nossa carreira. E assim, Exato. a gente ainda não tá numa posição alguma de poder também querer dar vários conselhos ou querer falar assim, ai, Sim, segue é isso, faz seguir aquilo. isso, É exato. zero essa ideia ou essa impressão que eu quero passar. Mas eu Exatamente. acho que, pra quem tá do outro lado da tela, eu acho que é muito válido falar É que, importante porque tem pra gente, várias tudo que opiniões. é. Cada uma de nós que eu entrevistei fez Sim, coisas exato. diferentes. E válido falar que, baseado em tudo que a gente sempre conversa, que eu sempre vejo, assim, tem que seguir o nosso coração, seguir o que a gente ama e tudo se encaixa a partir do momento que, assim, você realmente acorda todo dia pra fazer aquilo que você ama. Então, esse de todos os conselhos é a única coisa que eu sei que é uma receita certa e Sim, que, exato. dentro de todos esses, assim, pequenos anos e meses que eu trabalhei na moda, eu posso dizer, assim, de maneira certeira, né? Sim, Vamos dizer. importante. Mas é Mas isso. gente. Bom, anyways, vou marcar a Doinha aqui, mas a Doinha não é blogueira, não posta Eu muito. não posto nada. A Doinha é mais low, mas igual, se alguém quiser conversar com ela, Exato. querer mandar uma mensagem, a Doinha é super querida, super aberta. Principalmente Então, pra essa. Então podem sempre. é Tô isso, sempre gente. aqui. Um Mas muito beijo, obrigada. um queijo, até o próximo episódio do podcast.